Abra a tua Bíblia, amém? Abra a tua Bíblia em Números 16. Números 16. A luz, por favor. Amém. Números 16. Amém? O que é que diz? Diz assim a palavra do Senhor. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitosos e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vós exaltais acima da Assembleia de Yahweh? Amém. Vamos ler agora o 16, o versículo 16. Amém. E Moisés falou a Corá: tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahweh, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahweh. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão, igualmente, apresentareis cada um o seu incensário. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahweh revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Amém. Agora o 31 até o 35. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Amém. Bênção. Soberano Deus, que nesse instante o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações, que o Senhor nos traga o entendimento e a revelação da Tua palavra seja clara, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós cancelamos tudo quanto ladrão de palavra, Senhor Jesus, possa existir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bênção. No dia de hoje, a palavra que o Senhor traz e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, já vamos explicar melhor, amém? Existem certas situações, existem certas coisas as quais nós por vezes vivemos porque
nós decidimos lá estar. Uma das coisas que o Senhor falava comigo, no meu coração, enquanto eu meditava na palavra, era acerca daquilo que por vezes são as nossas próprias escolhas. E muitas das vezes nós nem sequer sabemos lidar com as consequências das nossas escolhas. Então, no caminho em que nós estamos a percorrer com Cristo, existem várias escolhas e várias opções dentro dessas escolhas que nós vamos fazer. Mas só que nem todas elas são da parte de Deus. Nem todas elas são da parte de Deus. Muitas escolhas podem ser simplesmente da nossa vontade. Muitas escolhas podem ser simplesmente do nosso coração a falar. Mas qual dessas escolhas é o caminho de Deus? Mas quando eu olhava e falava com Deus e meditava acerca da cruz, Deus ele me falava muito com relação àquilo que são as escolhas do próprio povo diante da presença de Deus. Você vê que Corá, ele chama o povo e começa a fazer uma assembleia e diz: olha, Moisés também está a pensar que é nosso dono. Então, vamos o quê? Vamos lhe abater, vamos lhe afastar e nós vamos também tomar a liderança para aquilo que... Porque nós também ouvimos Deus. Ele disse assim para Moisés: nós também ouvimos Deus. Então, nós também podemos que tomar o governo disso que o Senhor está a fazer. Então, ele se sentiu no direito de fazer isso. Mas só que Deus, ele é muito de princípios. E Deus, ele nunca quer quebrar princípios. Deus, ele nunca quer quebrar princípios. Por mais que nós tenhamos uma boa intenção, Deus, ele nunca quer quebrar princípios. Então, naquele instante, os homens se levantaram e foram ter com Moisés e disseram: Moisés, nós já sabemos o que é que temos que fazer. Nós agora já estamos instruídos e sabemos o que é que deve ser feito para que nós possamos servir a Deus. E eles começaram a se levantar contra Moisés, mas a Bíblia vai dizer que Moisés era muito humilde. Ao contrário, por vezes, daquilo que nós pensamos, que Moisés era muito arrogante, muito descontrolado. Moisés era muito humilde, porque a Bíblia diz isso. Amém? Vocês já leram isso na Bíblia? Porque todo mundo pensa que Moisés era mau, né? Há quem pensa que Moisés é mau, é chateado, mas só que Moisés era muito humilde. E o que ele fez foi que se prontificar em orar a Deus. Deus, o que se passa com esse povo? O povo que o Senhor me entregou, olha só o que eles estão a fazer, olha só o que eles querem fazer. Mas só que eu vejo a sede do homem, mais uma vez, a querer levantar alguém para si. Existe muitas das vezes, o que acontece é que muitos de nós acabamos por levantar homens para nós, assim como a Bíblia está a nos dizer. E nos últimos tempos farão o quê? Pregadores para eles, farão o quê? Homens para eles, que eles possam pregar aquilo que somente lhes convém. Por quê? Por causa da sã doutrina. Essa doutrina lhes vai incomodar. Então, por causa da sã doutrina ser muito forte, eles vão criar homens para si, ou pregadores para si. Pessoas que possam pregar simplesmente aquilo que lhes agrada aos ouvidos. Então, Corá, se calhar, era um desses homens que ele queria se levantar para quê? Para fazer aquilo que agradava ao povo. Porque ele disse: nós já estávamos num bom lugar. Nós já estávamos bem, Moisés. Só que a partir do momento em que nós começamos a estar debaixo da tua liderança, as coisas começaram a ficar muito difíceis. Aquilo que nós tínhamos de bom já não temos mais. Aquilo que nós tínhamos de fartura, nós já não temos mais. Então, Moisés, se calhar nós precisamos de uma nova liderança. O perigo está quando é Deus que escolhe o sacerdote. O perigo está quando é o homem que escolhe o sacerdote e não Deus. E Corá queria levantar sacerdotes para eles que pudessem obedecer aquilo que ele quisesse e cumprissem aquilo que era a vontade deles, que era o quê? Que era algo fácil para eles, que trouxesse algo que trouxesse facilidade. Mas só que no mundo espiritual você não pode ter facilidade. O inimigo não espera que você tenha facilidade. O inimigo não dá espera de que alguém venha te dizer: olha, não, pode descansar, eu vou orar, eu vou jejuar por ti. Eu não. Se é para essa causa, vamos orar junto, vamos jejuar junto. Porque o jejum que você não fez, você não respeita. Então, por isso o povo está a dizer para Moisés: Moisés, sobe você no monte e fala você com Deus, nós estamos aqui.
Porque eles ainda não entenderam o sofrimento e o tempo que Moisés ficou lá, dedicar no monte. Eles ainda não entenderam o tempo que Moisés dedicou na presença de Deus. E eles ficaram o quê? Ficaram com, se calhar na cabeça deles, a dizer para eles mesmos: não, isso que Moisés está a fazer é fácil. Enquanto você não fizer, tudo que o outro tiver a realizar é fácil para ti. Enquanto você não estiver lá dentro a realizar o mesmo trabalho, você vai pensar que tudo é fácil. E Moisés vai lhe dizer assim: mas vocês, por que vocês não se alegram pelo fato do Senhor já vos ter chamado para a sua consagração? Vocês também agora querem ser sacerdotes. E Moisés faz essa questão para Corá. Mas ainda assim isso fomenta mais a ira de Corá. Reúne mais pessoas para quê? Para criar um alvoroço e dizer: vamos lutar contra Moisés. Mas esse é o que Corá quer. Esse é o sacerdócio que o Corá está a levantar, porque ele diz para Moisés: agora vamos ver quem Deus realmente ouve, se é você ou somos nós. Ouviam Deus, mas só que Deus está a dizer assim, como ele disse para Miriam e Arão: com os outros profetas eu falo por sonhos, eu falo por enigmas, porém com Moisés eu falo face a face. Então existe sempre uma diferença do sacerdote que Deus chama, do sacerdote que o homem levanta. Porque o homem levanta também sacerdotes dele. E para além disso, o inferno também levanta os seus sacerdotes. O que mais nós hoje podemos ver são quimbandeiros que se disfarçaram de pastores. É o que mais você vai conseguir ver nos últimos tempos. Porque eles perceberam que se lutarem essa luta fora do campo, vão perder. Então eles precisam estar dentro do campo para ganhar essa luta. Vamos lá. Abre a Bíblia aí, por favor. Judas 1. Judas 1. Acredito que seja o 1:16. Judas 1:16. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Mas vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. É 10. Vamos lá. 10. Amém. Apesar disso, esses tais levianamente difamaram tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Primeiro ponto. Eles que? Lê mais um pouquinho. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Olha isso. Eu disse, existem aqueles que se tornaram sacerdotes das trevas, mas para eles continuarem a jogar esse jogo, eles precisaram estar dentro do campo. Todos esses que você está vendo aí, que ele está a citar, são pessoas que tiveram participação em algo de Deus, mas se desviaram. Agora, o que ele diz no primeiro versículo, no 10? Apesar disso, esses tais levianamente difamaram tudo o que não compreendem. Levianamente difamaram tudo o que não compreendem. Então, isso já vai remeter àquilo que nós lemos, aquilo que nós falamos no culto passado, acerca do discernimento. A falta de compreensão lhes fez perceber que eu posso estar nesse campo, eu posso fazer isso de qualquer forma. Porque eles estavam fazendo isso de uma forma leviana, aonde eles próprios fazem para quê? Para o seu próprio benefício. Por isso que ele está a falar, muitos que? E se corrompem até nas atitudes mais simples. E se corrompem até nas atitudes mais simples. Quer dizer que alguém está a te pedir perdão, não tem perdão no coração dele. Quer dizer que alguém está a te falar de coisas de amor, mas não tem amor no coração dele. Se corrompem nas atitudes mais simples. Nas atitudes mais
mais simples. Por isso a Bíblia diz: pelo fruto os conhecereis. Mas a capacidade de discernimento que você precisa ter, por vezes tem que ser mesmo nos mínimos detalhes. Não que você vai controlar a perfeição de alguém, não. Mas a coisa que você consegue ver perversidade. Alguém que está a chegar assim: não, vamos orar. Esse vamos orar dele, ele vai pegar a tua situação, vai levar não sei aonde. Se corrompendo nas coisas mais simples. Nós estamos a nos corromper nas coisas mais simples. Aquilo que nós pensamos que era o difícil nem está nos matar, mas o mais simples é o que vai nos destruir. Porque ele diz que existem algumas coisas que Satanás faz com pedra de tropeço. Você já viu o que está deixar cair por vezes é uma pedrinha assim pequenininha? Você pensa que é uma grande muralha que Satanás vai levantar? Não. Uma pedra pequena. Vai ser o teu calcanhar de Aquiles. Existe muita gente que está a levantar sacerdote para se sentir confortável na congregação. Existe muita gente. E existem várias formas de você criar o sacerdote. Lê só um pouco, desculpem lá. Vamos lá, lê só um pouco do 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Ávidos pelo lucro. Se jogaram no caminho de quem? De Balaão. Balaão era profeta. Mas ávidos pelo lucro, se jogaram no caminho de Balaão. Existe muita gente que começou bem, mas só que permitiu que a ganância começasse a tomar conta do seu coração. A oferta virou um meio de lucro para os seus próprios bolsos, para alcançar os seus próprios objetivos. A igreja se tornou canal de lucro para ganhar o quê? Os seus próprios objetivos, para conseguir realizar os seus próprios objetivos. Mas só que você vê Paulo está a dizer que eu mesmo preferi não incomodar nenhum de vocês. Preferi não ser um peso para nenhum de vocês. Apesar de ter um direito, eu renunciei a esse direito para quê? Para que eu fosse simplesmente escravo de Cristo, não escravo das vossas ofertas. Então existe o povo que escolhe um sacerdote que Deus rejeitou. Porque você vê Saul, Deus rejeita Saul, e ainda assim Samuel insiste em Saul. Mas não foi Samuel que ungiu Saul? Sim. Mas Deus já não queria Saul. E Deus está a repreender Samuel, está a lhe dizer assim: para tu de orar por Saul, porque eu já o rejeitei. Para tu de insistir em Saul, porque eu já não lhe quero mais. Porque Saul foi corrompido. Ele amou mais o trono e o poder do que a mim. Muitos de nós podemos chegar no estágio em que nós conseguimos amar mais as outras coisas do que o próprio Deus que nós servimos. Que nós estamos a dizer que Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, tem essa certeza. Acima de todas as coisas, tens a certeza. Então, ele vai querer saber se isso é verdade. Então, Abraão, me traz aqui Isaac, porque eu quero saber se isso é verdade. Então, Abraão, você agora tem a responsabilidade de trazer Isaac até mim, para que eu saiba se isso é verdade ou não. É todas as coisas mesmo, disseste? Existe aquele que é o sacrifício que o Senhor nos pede, mas existe o que é o sacrifício que nós estamos aí a entregar a Deus. Por livre e espontânea vontade. Vê o que Jó faz. A Bíblia vai dizer que Jó sacrificava. Todas as vezes. Todos os anos Jó sacrificava, porque dizia ele que não sabia se os filhos deles haviam um pecado contra Deus ou não. Pelo sim, pelo não, Deus, eu estou aqui, estou a sacrificar isso. Pelo sim, pelo não, Deus, eu estou aqui, estou a sacrificar isso. Sempre. O sacerdote de Deus não abraça as coisas.
O sacerdote de Deus não abraça aquilo que é conveniente para ele. O sacerdote de Deus sabe quando tem que padecer algumas dores. O sacerdote de Deus sabe quando tem que rejeitar alguns tempos, algumas pessoas, algumas coisas. Ele sabe quando se afastar. Porque qual é a palavra que você vai trazer se você é sacerdote de Deus? Porque senão você vai virar teu próprio sacerdote. O que é que ele diz no 13? No 12? Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Apacentando a quem? A si mesmo. Sacerdote de Deus que não pertence mais a Deus. Há sacerdotes que já não pertencem mais a Deus, porque eles decidiram o quê? Se apacentar. Eles decidiram que eles são os próprios donos que vão determinar como é que as coisas vão funcionar. Por isso é que você vê que cultos têm tanta formalidade. Não, vamos fazer assim, assim, assim. Deus já não está no controle. Você já decidiu como é que tem que ser todos os cultos. Deus já não está no controle. Você já decidiu que o culto tem que acabar aqui, que tem que começar aqui, tem que começar aqui, tem que começar aqui. Nunca vai ter espaço para o Espírito Santo fazer alguma coisa. Nunca vai ter espaço para o Espírito Santo falar na nossa vida. E esses são os erros. Cuidado com o sacerdote que o povo escolhe. Vamos lá. Abra aí Mateus 27. Vamos no versículo 20. Mateus 27. Amém. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse... versão King James, por favor. Essa não é a versão King James. Podem entregar uma Bíblia na irmã? Estou comprometido a entregar, a comprar uma King James para a Valkyria, amém? Luiz, eu vou dividir contigo, amém? Sim, eu vou dar vontade do céu. Para lhe comprar uma King James por uma vez por todas, meu Deus do céu. Já não aguento mais. Vamos lá. Amém, assim diz a palavra do Senhor. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedirem Barrabás e matasse Jesus. Persuadiram a multidão a quê? Não, vamos lá, em harmonia. Meu Deus do céu. Persuadiram a multidão a quê? Não, lê de novo, Valkyria, por favor. Você não está em harmonia, meu Deus do céu. Eu só estou ouvindo mais Barrabás, Jesus. Eu só estou ouvindo isso. Persuadiram a multidão a pedirem Barrabás e matasse Jesus. Persuadiram a multidão a quê? É só isso, amém? Então, eles persuadiram a multidão para soltar Barrabás e matar quem? Jesus. O sacerdote que nós estamos a escolher. Barrabás. Dentre os sacerdotes que vão... Barrabás é bandido. Mas você está a preferir Barrabás. O povo também tem a sua eleição, né? E é o sacerdote que ele está a escolher. O mercenário. Você já entendeu mesmo que ele é mercenário? Você já entendeu mesmo que esse aí mata a ovelha? Você já entendeu mesmo que esse aí é perigoso? Mas está sempre lá. Porque o povo também escolheu o seu sacerdote. Há uma coisa na psicologia que se chama síndrome de quê? De Estocolmo.
Estocolmo. Eu falo mal. Síndrome de Estocolmo. Que é a síndrome que diz o quê? Vocês que são mais estudados. Vem falar um pouquinho. Que a vítima se apaixona pelo sequestrador. O abusador, sim. Então essa síndrome é o quê? Por ser maltratada, vai entender os maltratos como o quê? Como uma afeição, como amor. Porque quem nunca conheceu amor, vai entender dor como o quê? Como um sentimento aceitável. Porque até mesmo o cavalo, quando é chicoteado, para levar em uma direção, para ser colocado numa direção, ele se acostuma àquela dor. O cão, ele se acostuma com aquela dor. Você está a lhe bater para ele não ir para lá, ele se acostumou com aquela dor. Vai entendendo que se calhar o mundo não quer o meu bem. Do mesmo jeito, muita gente acaba por quê? Por se acostumar com o maltrato, por se acostumar com os abusadores, com os mercenários. Não sou, vou lhe entregar meu dinheiro, é o papai, né? Não, homem de Deus está precisando. Nem é assim que funciona. Não, Cristo não morreu para essas coisas. Cristo não morreu para isso. Cristo não morreu para isso. Mas nós estamos a escolher os nossos sacerdotes. Então algumas coisas não vão ser culpa de Cristo. Algumas coisas mesmo é nossa culpa. Nós estamos a escolher nossos sacerdotes. E você vai ver que o povo que seguiu Corá acabou por ser engolido pela terra. E foi por completo destruído. Então, alguns de nós vamos ser destruídos mesmo só mesmo por causa daquele que nós estamos a seguir, né? Então é tempo de nós olharmos. Quem é que eu estou a seguir? Quem é que eu estou a seguir, afinal de contas? Isso não é só na igreja, é em todas as áreas da nossa vida. Quem é que eu estou a seguir? Quem é que é, afinal de contas, meu modelo de coisa? Daquilo que eu desejo, daquilo que eu almejo. Estamos a ser destruídos por causa do outro. Moisés disse assim: afastem-se todos aqueles que não querem permanecer com o Corá, mas não toquem e nem levem nada da tenda deles. Isso é outra coisa. Porque mesmo nós, querendo nos afastar de Corá, estamos a levar algumas coisas dele. Mesmo nós, querendo nos afastar de Corá, estamos a carregar algumas coisas de Corá. E Moisés disse: os que fizerem isso também serão destruídos. Quais são as coisas que Corá carregava que você também está a carregar? Porque se calhar depois de tanto conviver com Corá, você ganhou alguns hábitos de Corá. Se calhar você até nem era assim, você nem desejava aquilo, mas as más companhias corrompem o quê? Então há gente que você hoje tem que ver que eu te amo, amém, mas você ali, eu aqui. Porque você pode morrer. Tua parente todos os dias te traz fofoca. Parente, você é Corá, você ali, eu aqui. Não consegue falar de coisa edificante, toda hora me fala de problema, toda hora me fala de situação. Irmã, vamos orar. Se não quer orar, você é Corá. Até rima, né? Se não quer orar, você é Corá. Vai longe aí. Mas no dia de hoje, como nós estamos a falar, muita gente está tocando no ponto ressurreição. Ponto ressurreição. Cristo morreu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois da morte, depois da ressurreição, ainda existem responsabilidades sacerdotais que nos foram entregues. Porque nós pensamos, não, Cristo morreu, então agora está tudo bem. Cristo morreu, então agora está tudo bem, agora posso viver minha vida. Paulo disse, não.
a graça não é oportunidade para libertinagem. A graça não é o caminho perfeito para o teu pecado. Não, já morreu, ressuscitou, glória a Deus por isso. Agora vou o quê? Vou viver minha vida. Ele disse muito pelo contrário. É necessário que quando você receber a graça, quando você perceber a graça, você queira viver disso, mas de uma forma que é reta, porque a graça vai te constrangir. A graça vai te deixar com o coração na mão dizer que Ele já me perdoou mesmo não merecendo. Então, a graça nos traz de volta para o caminho da retidão no Senhor Jesus Cristo. Tempo de quê? De endireitar as veredas. Tempo de quê? De entender aquilo que eu estou a seguir, aquilo que eu estou a ouvir. Nós precisamos disso com urgência. Ontem, o Espírito Santo, antes de sair de casa, eu ia ajudar um amigo com um projeto que ele tem. Antes de sair de casa, eu ia arrumar as coisas e de repente deixei cair um copo. E eu olhei para aquilo e disse: deixei cair esse copo do nada. Mas só que em tudo o Espírito Santo fala conosco. Em todas as coisas, o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito Santo começou a falar com o meu coração. Começa a interceder. E aquele copo, eu estava com uma t-shirt da Trindade, né? E aquele copo era também um dos copos que nós fizemos para o EBP na altura. E ele me disse: começa a orar. Começa a orar. Eu não estava a entender porquê. E posso parecer aqui muito espiritual, mas eu estava mesmo a tentar entender aquilo que o Espírito Santo queria dizer. E depois, esse amigo meu liga e diz que alguém veio à minha busca para nós dar continuidade ao projeto. E quando eu cumprimentei aquela pessoa, eu comecei a entender aquilo que o Espírito Santo estava a ministrar. E no meio do caminho, eu só comecei a interceder. Teve uma parte no meio do caminho que nós íamos para o meio das colinas, né? Para o meio de uma montanha. E o carro quase despistou, porque foram por 2 vezes que nós estávamos para ter um acidente grave. E naquele momento o Espírito Santo só começou a sobrar a intercessão que eu tinha que produzir. E eu ia produzindo essa intercessão constantemente. E o carro despistou. Mas aquilo era um lugar onde, se o carro caísse, já não tinha onde bater. E o Espírito Santo me fez lembrar novamente quando eu estava na Holanda e eu tinha uma obra missionária para fazer. Eu ia de uma cidade para outra para poder ir pregar. E o carro que eu usava, o carro era de um que me emprestava o carro. E teve uma vez que eu, do nada, dormi, sem sono, eu fechei os olhos no meio da estrada. Do nada. E quando eu reparei, eu estava mesmo frente ao precipício. Eu abri os olhos, assustado, virei o carro e consegui me safar daquela situação. Mas por causa do Espírito de Deus, eu tenho a mesma certeza, porque enquanto eu saía da igreja, eu estava saindo, era no momento em que eu estava saindo da igreja. Enquanto eu saía da igreja, eu ia bem. Não é porque eu tinha sono, não. Mas os meus olhos se apagaram no instante. E quando eu abri os olhos, eu estava frente àquele precipício. E tem coisas que por vezes o Espírito Santo está nos guardando e nós não estamos a perceber. Mas também tem coisas que o Espírito Santo está a falar conosco que nós estamos a ignorar. Então cuidado. Cuidado. Temos que nos resguardar. Temos que nos guardar. É tempo de nós nos guardarmos. Eu até lembrei de Deus. Disse: Deus, tudo bem que eu estou a falar que vou morrer cedo. Já sei que vou morrer cedo, mas não era agora. Eu já estava consciente que não era agora. Amém? Coloca-te em pé, amém?